Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje nós vamos falar sobre arte-terapia integrativa, corpo, mente e alma presentes. Estou feliz em estar aqui mais uma vez, aguardando vocês chegarem para essa terça que vem se repetindo aí toda terça-feira às 8 horas. Tenho feito uma live falando sobre arte-terapia na prática. Arte-terapia na prática clínica, no atendimento individual, no atendimento em grupo, nas teorias e práticas de intervenção criativas e terapêuticas. Eu sou Flávia Mâncio, sou arte-terapeuta, professora de língua portuguesa e literaturas e junguiana. E venho nessa caminhada trabalhando com arte-terapia e sagrado feminino. É um trabalho voltado para as mulheres e agora também voltado para os profissionais de maneira geral de arte-terapia que querem adquirir um pouco de experiência, trocar bagagens, conversar, bater papo sobre essa profissão tão linda que eu amo muito e que eu acredito que todos que estejam por aqui também são encantados pela arte-terapia. Eu vou esperar um pouquinho vocês chegarem. Enquanto isso, aproveito para convidá-los também a estarem na live de quinta-feira, às 18 horas. Essa live é um pouco mais voltada para o sagrado feminino, mas tem muito também da arte-terapia junguiana. Eu falo um pouco sobre as deusas, sobre os mitos, sobre espiritualidade feminina, produtividade, ciclicidade feminina e tantos assuntos que estão relacionados à cura do feminino sagrado. Então, às quintas-feiras, eu estou às 18 horas por aqui, numa live mais curtinha, esperando vocês para rituais, danças, trocas, falarmos um pouco de como as deusas, como a lua, ela também representa esse arquétipo do feminino e o quanto mexe na energia da mulher e dos homens, mas eu acabo falando um pouco mais voltado para as mulheres. Seja bem-vinda. Hoje, então, vou falar sobre arte-terapia integrativa, falando um pouco sobre a minha experiência nesses anos de prática com atendimento em grupo e individual e do quanto eu fui percebendo, principalmente durante a pandemia, a importância de colocar o corpo nessa conversa. A gente cresce acostumado com uma sociedade que valoriza muito o mental. A definição de sujeito é um eu pensante, o eu lógico, né? Quando nós falamos de sujeito do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da antropologia, da psicologia, a gente tem essa definição. Sujeito é um ser pensante. Então, quando nós saímos desse lugar do mental, do lógico, desse lugar em que nós crescemos aprendendo que nós temos que estudar para ser alguém na vida, e que ser alguém na vida passa pelo estudo daquelas matérias mais consideradas mais importantes, de maior valor, e que a arte, a filosofia, a literatura, a educação física, elas são ali de menor valor, quase como se elas pudessem ser eletivas, né? E muitas das vezes nós temos governos tentando mudar e colocar essas matérias como eletivas. Inclusive no estudo à noite, né? Geralmente as pessoas podem escolher se elas querem ou não fazer determinadas matérias que são consideradas um pouco mais de facilidade, né, para os alunos. Então, arte não reprova, educação física não reprova. Então, a gente cresce aprendendo que ser é pensar.
e nós começamos a valorizar a mente e a desvalorizar o que está relacionado ao corpo e o que está relacionado à alma, ao espírito. Então hoje o convite é que a gente possa pensar no ser integral, no ser holístico. Como nós podemos olhar na arte-terapia, nas terapias holísticas, né? Como nós podemos olhar para nós, para esse ser do qual nós tanto falamos e buscamos, o autoconhecimento, como nós podemos falar desse ser do ponto de vista integral, do ponto de vista que seja construído com uma tríade, né? A tríade da saúde, o sujeito que é corpo, que é mente e que é espírito. Então a gente fala um pouquinho sobre isso e eu começo perguntando para vocês como que vocês percebem em vocês essa conexão entre o corpo, a mente e a alma. Você está cuidando do seu corpo? Você está tirando momentos para ter um autocuidado, para olhar para a sua alimentação, para olhar para a atividade física, para ir ao médico, para fazer uma massagem, uma automassagem, para tomar um chazinho, para descansar, para relaxar, para perceber o teu humor e como o teu humor afeta o teu corpo. Você está tirando um momento para perceber de que forma as tuas emoções elas podem ser vistas através da forma como você age e da forma como você escolhe não agir. Você está tirando um momento para perceber de que forma você alimenta a tua alma, o teu espírito, de momentos de lazer, de prazer, de criatividade, para que esses 3 campos, que são um na verdade, a gente divide para poder estudar, né? Olha, isso é fisiológico, isso é mental, isso é emocional, isso é do campo do misticismo, isso é do campo da espiritualidade, isso é do campo da religiosidade. Mas na verdade é uma coisa só. Quando nós olhamos para a antiguidade, nós vamos ver que o ser humano ele sempre enxergou o sujeito a partir do corpo, da mente e do espírito. Os 3 não viviam separados. Acontece que com o tempo nós fomos evoluindo e nós começamos a perceber que as necessidades mudaram. Então a gente lá no início da humanidade, lá na pré-história, a gente percebe que o ser humano tinha um único objetivo: sobreviver. Então a vida era a existência, era não morrer. Então eles estavam sempre em busca de lutar para sobreviver. Hoje, a gente às vezes transforma essa luta pela sobrevivência no trabalho, no excesso de trabalho, nos fazeres que vão tomando o nosso tempo e vão tirando a qualidade de vida que a gente possa ter. Então a gente começa a colocar esse desejo de sobreviver no desejo de ter. Eu preciso trabalhar para ser alguém na vida. Ser alguém na vida é ter. Ter um bom cargo, ter uma boa profissão, ter um bom salário, ter dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E nós começamos a colocar a importância da existência no ter. Quando a gente para olhar, e aí a pandemia acho que fez muito isso com a maioria das pessoas, né, que pararam, foram obrigadas a parar, que tiveram, o que eu mais ouvi foi: nossa, minha vida parou, eu saí do trabalho num dia e no outro eu já não podia mais voltar. Então, nessa obrigação de parar, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o ser. Quem eu sou para além desse trabalho? Quem eu sou para além dessa casa que eu tenho, desses bens que eu construí? Então, a gente começa a olhar para o ser. E o ser, ele tem uma relação que vai falar, do ponto de vista da arte-terapia, da energia psíquica. O que nós trabalhamos na arte-terapia? Qual é o objetivo da arte-terapia? Imagina
que você tem aqui, nesse fio, você tem várias partes. Essa parte que está aqui em cima, ela é a sua consciência. Então, essa parte aqui é a forma como você lida com o mundo, como você percebe o mundo, como você se realiza no mundo, é a história que você conta sobre você, é a forma como você quer se apresentar, como você quer ser visto pelas pessoas, como você quer ser aceito, como você quer pertencer. Então, isso é o que está aqui. Isso aqui é desde a sua lembrança mais antiga de infância até os dias de hoje. É a sua biografia, a sua história de vida. A história que você viveu e a história que você lembra que viveu, porque existe uma diferença. Muitas vezes a gente conta a nossa história, e se agarra num pontinho de dor, algum trauma, alguma rejeição, né? A gente vê muito, é muito comum ouvir na minha geração que a palavra bullying não existia na nossa época, mas todas as pessoas que eu conheço, amigos próximos, tiveram histórias de bullying, de sofrer algum tipo de bullying. Então essa é uma memória que se sobressai, é como se acendesse uma luz naquele exato momento e que você vai contar a história da tua infância na época escolar e você não lembra da merenda que você levava, você não lembra de se sua mãe deixava você ou não na escola, você não lembra o nome da professora, mas você lembra daquele fato específico que foi um bullying que você sofreu. Então isso aqui é o que está na nossa consciência, a forma como nós estamos construindo e contando a nossa história. Aqui, nesse elozinho onde está o meu dedo, é o ego. E o que o ego faz? O ego, ele faz um filtro do que pode ir para a consciência e do que ele não quer que vá, né? Então ele fica aqui como um centro da consciência, como um guardião, para que a gente possa manter o nosso contato com a realidade. Se o nosso ego ele se fragiliza demais, ele se fragmenta, a gente sai do mundo da realidade e vai para o universo das psicoses, da esquizofrenia. Então o ego tem um papel muito importante. É ele que faz com que eu saiba quem eu sou quando eu chego aqui, com que eu possa dizer o meu nome, a minha idade, que eu possa me apresentar para vocês e eu possa contar uma história para vocês. Então o ego ele está aqui. E tudo isso que está aqui abaixo é inconsciente. O Jung, ele vai dizer que o inconsciente, ele é pessoal e ele é também coletivo. O inconsciente pessoal são as nossas histórias, né? As questões traumáticas, conflituosas que nós vivemos, que está lá no inconsciente e que a gente pode acessar. E ele tem o inconsciente coletivo, que é o mundo dos arquétipos, que é quando a gente entra em contato com essa energia, a força dessa energia que percorre o nosso corpo, a força dessa energia que faz com que o nosso corpo se movimente e se movimente em busca da sua realização. Então, quando a gente vai lá no Setting Arte Terapêutico fazer um trabalho, além do que nós estamos pensando, nós estamos sentindo, nós estamos percebendo o ambiente, nós estamos percebendo as sensações dos materiais, nós estamos percebendo se a gente está bem confortável ali ou se está inseguro, os nossos medos, as nossas zonas de dificuldade. Então, nós estamos o tempo todo percebendo essas relações com o ambiente e com o nosso corpo. No momento em que você vai fazer o seu trabalho arte-terapêutico, você talvez pegue algo que seja de muita facilidade, que você goste de fazer e que você faça rápido, que você vá e flua, aquilo flui e você no final sente um prazer de ter concluído aquilo. Ao mesmo tempo, pode acontecer que você pegue um material que te proporcione uma outra sensação, que você se sinta
se sujando, que você se sinta inseguro, que vai ficar feio, que não vai ficar bom, que você não conhece bem aquilo ou que você não gostou. Então tem toda uma experiência que passa pelo corpo. Então por isso que a gente traz o corpo para a arte-terapia. A gente traz o corpo porque o corpo ele não está separado do emocional, ele não está separado do mental, do espiritual. Ele faz uma tríade, ele se complementa. Então, o que o Jung fala? Ele diz que nós temos um polo psíquico, nós temos um polo físico e que esses dois polos, eles estão assim, eles estão inseparáveis. Eles são inseparáveis e eles fazem parte de um mesmo cosmo, né? Então, quando a gente está olhando aqui para esse fio, qual que é o objetivo? Aqui passa a energia, nossa energia vital, aquilo que te faz acordar todo dia de manhã, levantar da cama e querer trabalhar, querer viver, querer ter prazer, querer se realizar no mundo. Essa energia, ela passa aqui nesse fio. Qual que é o objetivo do trabalho arte-terapêutico? É que essa energia flua, que ela percorra todo esse caminho e que ela construa uma espiral. Então, nessa espiral é como se fosse uma mandala. A gente vai dando voltinhas, né? Cada volta é um aprendizado, cada volta é um símbolo que o self, a alma, vai trazer. Quando a gente entra em contato com esse símbolo, muitas vezes a gente não entende logo de cara o que esse símbolo significa. Aí a gente vai fazer um outro trabalho, vai vir um outro símbolo, a gente vai fazer uma outra atividade expressiva, vai vir um outro símbolo. E esses símbolos, eles não estão totalmente separados, eles não são aleatórios. Eles podem se agrupar para que todos eles juntos te deem assim uma foto do que um mapa, uma cartografia do que você precisa saber sobre você, sobre aquele momento que você está vivendo. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela tem um trauma da infância, e aí nós estamos trabalhando no setting arte terapêutico, nós estamos trabalhando e vem lá um símbolo. Esse símbolo, ele estava aqui no inconsciente, né, o pessoal, o coletivo, ele passou pelo ego e ele adentrou aqui o espaço de plasmar, mas ele ainda não está na consciência, porque nós conhecemos, nós vemos o símbolo, mas nós não compreendemos o símbolo. Então existe uma diferença entre ser consciente, porque o símbolo está ali, eu estou olhando para ele. Por exemplo, eu fui fazer uma pintura e pintei um beija-flor. Então aquele beija-flor é um símbolo que a minha alma trouxe para mim, para que eu pudesse conversar com ele. Mas esse símbolo sozinho talvez não me diga nada. Talvez eu precise de outros trabalhos, de outras formas de expressão para chegar à conclusão do que aquele símbolo representa, né? A qual tema ele se remete, a qual mito pessoal, a qual história da minha vida ou a qual momento de ancestralidade, questões que são do inconsciente coletivo, que são arquetípicas, que são ancestrais, ou de que forma aquele símbolo aponta para a resolução de um problema, para que eu possa sair daquele lugar em que eu estou. Porque geralmente o que acontece? Essa energia, ela, quando nós temos um conflito, um problema, quando nós temos uma polarização dentro de nós, né? Quando a gente está num conflito profissional, num conflito amoroso, numa questão de personalidade e identidade, uma não aceitação, uma baixa autoestima, tantas coisas que nós podemos trazer, o que acontece? Essa energia que devia estar correndo aqui, ela dá um nozinho. Ela dá um nozinho, e Jung chama de nó psíquico. Ela dá um nozinho. Então, esse nó aqui faz com que essa energia que deveria fluir, não flua, ela fica estagnada aqui.
ela fica parada aqui. O que acontece com a energia parada? É igual a água parada. Água parada faz o quê? Morre, né? Água parada fede. Água parada não serve para beber, não serve para fazer nada, para alimentar nada. Então, essa energia ela fica parada aqui e ela gera tensão. Ela gera tensão e essa tensão, quando ela vem no símbolo, no simbólico, ela vem lá das imagens da alma para a gente vai olhar para essa tensão. E aí, se nós conseguirmos compreender, conseguirmos entender e integrar esse símbolo, a gente vai passar por uma transformação. E aí esse nozinho aqui vai se desfazer. E a energia vai voltar a fluir. E nós vamos nos desenvolver, nós vamos nos transformar, nós vamos olhar para aquele problema e dizer, hoje eu posso até rir disso. Né? Tinha uma amiga minha que falava isso, olha, hoje você está chorando, mas daqui a pouco você vai rir disso. Então, a energia mudou, percorreu, se transformou e você já não vai mais ficar presa ao medo, à mágoa, à insegurança, à raiva, ao rancor, à tristeza, à frustração. Você vai passar por uma transformação. Então, aquela emoção, ela vai ser transformada. A nossa mente, ela trabalha com a polaridade. E o que significa isso? Olha, se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, significa que no momento em que eu transformar essa sensação, esse sentimento, eu vou encontrar o outro lado da raiva, eu vou encontrar o outro lado do ódio, eu vou encontrar o outro lado da tristeza, né? Então nós vamos encontrar a alegria, nós vamos encontrar o perdão, nós vamos encontrar a cura, nós vamos encontrar o amor. Então a gente, quando olha para uma emoção, para uma sensação, para um sentimento, nós estamos olhando essa energia percorrendo. E como que ela percorre? Ela percorre na nossa mente, ela percorre no nosso corpo e ela percorre na nossa alma. A nossa alma, ela é sábia, ela é aquilo que anima o nosso corpo, né? A alma anima o nosso corpo, é a nossa energia. Então, a alma, ela vai querer que a gente sempre evolua, porque o objetivo do processo na arte-terapia é que você saia daquele estágio onde você está e você vá sempre evoluindo. Como se nós subíssemos uma escada, você está lá no primeiro degrau dessa escada e você vai fazendo uma subida. Às vezes, você não vai subir, você vai descer. Você vai entrar em contato com o seu inconsciente. Então, essa escada aqui, ela vai subir e vai descer. Você está descendo, está entrando em contato com a sua sombra, está entrando em contato com o seu inconsciente, está entrando em contato com conteúdos que talvez você precise olhar para que você possa ter um impulso e avançar. Por que a gente não pode só subir, como seria bom, né? Não tivesse que ir lá na sombra, não tivesse que olhar para lugares dolorosos, conflituosos da nossa alma. Porque essa energia psíquica que eu falei para vocês, essa energia vital, essa ânima que nos move, ela está presa lá em algum lugar do inconsciente. Ela está aqui, no nozinho, ela está estagnada. Então, a gente precisa ir lá no inconsciente, a gente precisa entrar em contato com os nossos símbolos, a gente precisa integrar esses símbolos para que a gente possa desatar esse nó e liberar essa consciência, liberar essa energia. E essa energia, quando ela é liberada em todos os planos. Ela é liberada no nosso corpo, porque nós nos colocamos em movimento. E o nosso corpo é o que nos ajuda a plasmar, a entender conscientemente a forma como as emoções nos afligem. Então, quando a gente tem um nozinho lá na nossa energia e ela está estagnada, ela não está percorrendo, o que acontece se o símbolo vem e eu não olho? O que acontece se
eu tomo consciência daquilo e não faço nada sobre aquilo. Porque às vezes a gente fica preso a questões que, por mais dolorosas que sejam, nós estamos ali apegados a ela, com medo de mudar, com medo do desconhecido, com medo de que de repente aquilo mude a gente demais e a gente não consiga dar conta dessa mudança, que as outras pessoas vão deixar de gostar da gente, né? Com medo de dar um passo para a novidade, para aquilo que você não sabe o que esperar, porque é novo, né? Então, muitas vezes, esse medo que paralisa a gente nos coloca em contato com a energia da morte. Qual que é a energia da morte? Né? Quais são os passos do luto, quando nós estamos em luto? Primeiro a gente nega, né? Ah, não, isso não aconteceu de jeito nenhum, eu não acredito, não pode ser, não é verdade. A gente nega. Depois, a gente vai entrar em contato com a raiva, a gente vai entrar em contato com a culpa. Ah, eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ser diferente. Ah, se eu fosse assim, ah, se eu fosse assado. A gente entra na lamentação. A gente entra num estado de vitimização. Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo dentro da gente um sentimento que é conflituoso, nós nos conectamos com essa energia da morte. E nós não queremos deixar morrer alguma coisa dentro de nós. Então, nós vamos para esse lugar. Olha, eu vou fingir que não estou vendo isso, fechei os olhos, faz igual criança, né? Já viu criança? O medo do monstro? Fecha o olho, faz assim e o monstro não está mais ali. Então, muitas vezes nós agimos assim, consciente ou inconscientemente. Nós olhamos para a nossa sombra, nós olhamos para o nosso conflito e nós dizemos, não, eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não tenho condições de lidar com isso. E aí, do outro lado, no outro passo, né, nós vamos entrar em contato com essa sensação que é a raiva, que é a lamentação, que é a vitimização, que é a desilusão, a angústia, a ansiedade, né? Então nós entramos numa espiral que é uma espiral de energia de morte, não de vida. A energia da alma, ela é aquilo que vai fazer com que a gente seja o melhor que a gente puder, né? Porque ela nos coloca em contato com a nossa essência. Ela nos coloca em contato com aquilo que nós viemos ao mundo para ser. É como se nós fôssemos uma semente. E essa semente, ela é uma semente de alguma coisinha. Cada um de nós é uma semente única, né? Cada um de nós é uma semente única. E por mais que, se você for olhar, né, você pegar, plantar em casa uma plantinha, várias sementes diferentes da mesma plantinha vão dar várias plantinhas, né, da mesma ali, várias orquídeas, vários girassóis, mas cada um vai ser único, cada um vai ser diferente. Então a alma, ela nos leva para esse lugar onde nós vamos encontrar a unicidade. O que é a unicidade? É você ser um com o todo, é você ultrapassar as limitações do teu ego, ultrapassar os medos, os desesperos, as maiores dificuldades que o ego cria pra gente e você chegar lá do outro lado transformado, você subir os degraus dessa escada em vez de descer. Então, quanto mais a gente dá esse mergulho no inconsciente e a gente integra esses símbolos, esses conteúdos, mais a gente tem condições de subir e ir fazendo essa espiral. Olha, Flávia, eu vou voltar a ter problema, vou passar por isso de novo? Pode ser que sim, mas aí você vai estar num outro ponto. Você não vai estar mais naquele ponto, você já vai estar de outro lugar. Quando a gente sai dessa energia de estar em contato com a morte, de estar em contato com aquilo que eu não quero desapegar, aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não quero perder, quando a gente para de negociar com a alma, sabe? Olha, mas se eu fizer isso, você pode ser diferente.
E aí a gente se engana, a gente acredita que vai fazer uma coisa e que aquilo vai substituir talvez aquela dependência emocional, talvez aquela ausência, talvez aquela tristeza. Então nós vamos criando artifícios. E o ego, ele faz isso porque ele não quer que encontrar a novidade. E a alma é a novidade, né? A alma é a novidade, é aquilo que nos move. Quando o herói ele sai para fazer a sua jornada, ele precisa dar Deus para o mundo que ele conhece. E ele sai sabendo que ele vai enfrentar perigos. Ele vai enfrentar ogros e dragões, né? Ele vai enfrentar perigos. Então, o ego não quer enfrentar esses perigos. E ele se prende nesse lugar, ainda que esse lugar não seja o melhor lugar, não seja o lugar onde ele quer estar. E isso acontece na nossa vida todo o tempo. Às vezes você está num trabalho que você ama, dali a 2, 3, 4 anos, 10 anos, você já não ama mais. E aquele trabalho que um dia foi tão bom para você já não é mais. Está te fazendo sofrer, está te deixando deprimida, ansiosa, angustiada, e você não consegue sair dali porque tem alguma questão. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão emocional, às vezes é um medo de recomeçar, às vezes é as desculpas que a gente dá, né? Já não tem idade mais para isso. Então a gente vai entrando em contato com essas informações e vai entrando em contato com os símbolos que a alma traz. A mente vai produzindo esses pensamentos. Esses pensamentos vão produzindo sentimentos, sensações, vão afetando o nosso corpo. Quando o nosso corpo começa a receber isso, esses símbolos não são resolvidos, esses símbolos não são integrados para que a gente possa fazer uma transformação, o nosso corpo começa a sofrer. O sintoma vem como um símbolo. Então a gente adoece. Por que é tão importante olhar para o corpo? Porque se eu olho para o corpo, eu estou vendo os símbolos. Quando uma pessoa chega para você e ela diz, olha, eu estou com um problema, vou dar um exemplo meu. No meio da pandemia, eu tive um problema de estômago. E aí eu comecei, pesquisa, vai num médico, faz exame, faz outro. Os exames não davam nada. Então eu entendi que aquele sintoma era um símbolo da alma. Era a alma falando comigo. E eu precisava agir, porque se eu não agisse, aquele problema que não deu nada, que era emocional, estava no plano mental, podia virar um problema físico. Podia virar uma gastrite, uma úlcera, né? Então, o corpo, ele está conectado com a mente, está conectado com a alma. Não são três separados, eles são unidos, eles se comunicam. E o que faz essa comunicação é a nossa energia psíquica, é a nossa energia vital. É ela que vai fazer essa comunicação. O Jung chamava de libido, mas a libido às vezes é confundida com a libido de Freud, né? Que Freud chamava de libido, mas trazia tudo muito para o plano do sexual. E o Jung, ele fala que não, que essa energia é o que nos move e que nos direciona a querermos buscar a individuação, buscar sermos inteiros, buscarmos sermos um com o todo, não sermos polarizados. E nós vamos lutando, então, os nossos sofrimentos, os nossos conflitos, porque nós estamos no lugar da polarização. Nós temos feminino e masculino, sol e lua, nós temos dia e noite, movimento, repouso. Então, nós vamos trabalhando uma forma de encontrarmos um equilíbrio para que a gente não penda para um lado ou para o outro. Então, quando a gente solta essa energia, a gente libera a tensão. E a liberação dessa tensão, ela faz com que essa energia flua, como se fosse água correndo.
ela flui, as nossas emoções fluem na direção que deveriam fluir, na direção da alma. E a gente experimenta, então, essa unicidade, esse sentimento de ser inteiro com o cosmos. Você já sentiu aquele momento de pura gratidão, em que você pensa assim, nossa, como é maravilhoso estar vivo, como é milagroso estar vivo. Você já sentiu esse prazer de olhar em volta e dizer, nossa, como é maravilhoso isso. Essa sensação de ser um, de fazer parte desse milagre da existência, desse milagre da vida. Então a gente está sempre caminhando para esse lugar, desse prazer que envolve o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E que nós nos sentimos integrados, nós nos sentimos inteiros com essa natureza, com esse cosmos que nos rodeia, dentro e fora, porque nós também somos um cosmos, né? Nós também fazemos parte e também somos um cosmos. Então a gente entra nesse processo de transformação. E a jornada da heroína, a jornada do herói, então, ela pode passar pelos desafios, passar pelas dificuldades, e nós podemos chegar num objetivo, que é integrar aquele símbolo, tomar consciência daquele símbolo. E no momento em que a gente toma consciência, a gente pode transformar. Enquanto é inconsciente, a gente está aqui, ó, na pressão. A pressão do inconsciente tentando chegar à consciência, fazendo tensão, criando oposição, criando polaridade. No momento em que nós ultrapassamos, nós integramos, nós olhamos e dizemos, olha, agora eu posso fazer alguma coisa com isso. E aí é aquela história daquelas pessoas que dizem assim, eu não vou ao médico porque vai que eu descubro alguma coisa. Quando nós vamos ao arte-terapeuta, nós precisamos estar preparados para descobrir algumas coisas muito boas sobre a gente, né? Então a gente começa convidando o corpo para se expressar. A gente começa entendendo que o ego representa a nossa consciência, né? Nosso ser pensante, o nosso estar na realidade do mundo. Então a gente entra em contato com as nossas histórias, né? A gente entra em contato com a nossa biografia, a gente entra em contato com aquilo que nós aprendemos sobre nós, que nós ouvimos sobre nós, que nos disseram sobre nós, nossas crenças, nossos valores, com os nossos padrões, com os nossos hábitos, né? Tudo isso faz parte desse lugar em que a gente vai olhar simbolicamente, a partir da forma como a gente se expressa. E o corpo? O corpo, ele vem no fazer. O corpo, ele vem no pintar, ele vem no esculpir, ele vem no costurar, ele vem no fazer teatro, no fazer dança, ele vem no silêncio, ele vem no ombro que está caído, ele vem no jeito que a pessoa chega, né? Ele vem na expressão facial. O corpo, ele vem e se expressa. E se expressa a partir do material e a partir também do movimento. Então nós vamos ver o ritmo, né? Qual é o ritmo desse corpo? Qual é o ritmo do seu corpo? O seu corpo, quando está fazendo um trabalho que você gosta, tem que ritmo? Quando você está sentindo prazer, qual é o ritmo? O seu corpo, quando está fazendo algo que você não queria fazer, mas faz por obrigação, tem que ritmo? Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está em movimento, né? Tem ritmo. A respiração tem ritmo, o coração tem ritmo. Quando nós caminhamos, nós temos um ritmo. Então, nós olhamos esse ritmo também no fazer. Quando eu faço algo que me agrada, qual é meu ritmo? Quando eu faço algo que me desagrada, qual é meu ritmo? Quando eu pego um trabalho para fazer
que está tocando em questões minhas dolorosas, qual é a minha vontade? É parar ou é acabar logo? Então a gente tem toda uma questão física que conta também sobre a nossa história. Além disso, o nosso corpo, ele traz memórias, memórias de vivências que nós tivemos, memórias de abusos que nós sofremos, abusos físicos, abusos psicológicos. O nosso corpo traz memórias de cirurgias, do parto. O nosso corpo carrega muitas memórias, né? Tem um escritor que diz que o corpo é um inconsciente visível, né? O Reich que diz isso. Nosso corpo é um inconsciente visível. Então, quando a gente começa a contar a nossa história a partir do nosso corpo, que história a gente conta? Nosso corpo foi desejado? Nossa mãe ficou feliz quando soube que estava grávida? Nosso corpo foi esperado, né? Ela quis sentir o nosso corpo naquele abraço, né? Ele foi alimentado pelo leite materno. O nosso corpo foi criado em que ambiente? Esse ambiente era hostil? Esse ambiente era agradável? Todas essas memórias, elas ficam no nosso corpo. E muitas vezes a gente nem tem consciência até de abusos que foram sofridos na infância, e que essas memórias, elas estão ali, elas são marcas, elas são registros no nosso corpo, né? A gente tem o costume de falar, quando vai falar das questões emocionais, a gente às vezes fala, isso me deixou algumas cicatrizes, né? Esse relacionamento me deixou alguma cicatriz. Então a gente também traz as nossas emoções para o nosso corpo. De que forma o nosso corpo percebeu um luto, um término, uma despedida? De que forma o nosso corpo se percebe no mundo, se coloca no mundo, quando nós estamos inseguras, quando nós estamos autocríticas, quando nós desistimos de ir por medo, quando nós não nos expressamos por vergonha, porque não aceitamos o nosso corpo, porque achamos ele feio, porque nos disseram que ser como nós somos é ruim. Então, as questões sintomáticas, as alergias, os sintomas físicos, tudo isso fala e tudo isso é símbolo. Então, quando a gente pensa numa arte-terapia integrativa, a gente traz o corpo, né, para o simbólico. E ele vai simbolizar a partir do movimento e a partir do repouso, a partir da ação e a partir da não ação, a partir do desejo de mudar e a partir da recusa em mudar. Então, nós vamos olhar para esse lugar. Eu desejo mudar e eu ajo, eu concretizo, eu realizo, eu estou trazendo o meu corpo. Eu desejo mudar, mas eu escolho permanecer onde eu estou, eu me recuso a ir. Eu estou falando sobre o corpo, ainda estou falando sobre o corpo, sobre esse elemento, né, manifestado ali simbolicamente. Então, a gente faz esse percurso olhando para os sintomas, olhando para a história de vida, olhando para cada parte que constitui esse universo que somos nós, humanos, né? Tem uma escritora que é seguidora do Jung, que agora não vou lembrar o nome dela, eu acho que eu anotei aqui, mas não vou lembrar. Mas eu posso mandar para vocês, ela que escreveu Jung e seus símbolos. E aí ela diz que nós somos os únicos animais que conseguem reprimir os seus instintos, né? Então, reprimir os instintos
para a sociedade é você viver em sociedade, você fazer o que é certo de acordo com as normas morais e éticas sociais. Mas como é reprimir os seus instintos quando você acha que aquilo é errado, ou que aquilo é feio, ou que aquilo as pessoas não vão gostar, ou que aquilo é algo que você não quer nem ver sobre você, e a gente começa a reprimir os nossos instintos. E essa repressão vai criando esses bloqueios da energia que deveria estar percorrendo o nosso corpo e que deveria estar fluindo na nossa mente e na nossa alma. E esses bloqueios é o que vai trazer sofrimento para a gente. Sofrimento nos 3 níveis, né? No nível espiritual, no nível físico, no nível emocional. Então, quando a gente recebe uma cliente na arte-terapia ou num grupo, é importante a gente saber se essa pessoa ela já faz terapia com alguém ou se ela já fez antes. Às vezes acontece de um psicólogo, um médico, um psiquiatra indicar um arte-terapeuta e aí fazer um trabalho em conjunto. Então é importante saber de que forma que essa mente chega, mas de que forma que esse corpo chega, né? De que forma que esse corpo também conta uma história. E aí a gente pode fazer diversos trabalhos com relação a isso, não só a partir da dança, não só a partir da consciência corporal, da respiração, da meditação, mas também a partir da percepção de como essa pessoa se expressa, de como essa pessoa chega, de como essa pessoa sai, de como ela lida com os materiais, né? Ela vai trabalhar com tinta, como que ela decidiu fazer esse trabalho? Ela decidiu trabalhar com as mãos, ela decidiu usar um pincel pequenininho para pintar uma coisa grande. Quanto tempo ela gasta naquilo? Ela está realmente sentindo o prazer de fazer aquilo ou ela termina muito rápido? O que essa rapidez quer dizer? O que a lentidão quer dizer? Então, o tempo todo nós estamos olhando para essa relação do fazer, corpo envolvido nesse fazer, porque a gente está falando de tempo, o corpo tem seu tempo, o corpo tem seu ritmo, o corpo tem seu movimento, o corpo tem o seu repouso, o corpo tem a sua memória, o corpo tem suas polaridades, yin e yang, né? E ambos estão conversando ali nesse momento do fazer. Então, a gente traz esse olhar holístico a partir dessas funções que estão ali sendo representadas, a partir da forma como eu penso o que eu vou fazer, como eu decido objetivamente o que eu vou fazer, como subjetivamente eu lido com aquele fazer, como eu me sinto a partir daquilo, que valor eu dou àquele momento, que valor eu me dou, né? Então nós estamos o tempo todo olhando o que eu senti, qual foi a minha intuição em relação a esse trabalho, a essa produção, a esse símbolo. Então nós estamos olhando para esses quatro elementos que são o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, percorrendo o nosso corpo, percorrendo a nossa mente, percorrendo a nossa alma, trazendo aquilo que era inconsciente para a consciência e nos mostrando e nos colocando numa forma de relação, de encontro com esses símbolos, de relação com esse trabalho, né? De relação até com o profissional, com o arte-terapeuta que está ali, de relação com o ambiente em que se está. Então, de que forma a gente pode fazer esse olhar integrativo? A gente pode pensar que o símbolo, ele é o resultado final, né? Quando a gente termina a produção e vai falar sobre a produção, a gente já tem um resultado ali que vai apontar para alguns caminhos, que vai apontar para algumas dicas, como um enigma.
que a gente vai tentar descobrir o que significa, né? E a gente vai junto nessa conversa sobre o que esse símbolo representa, qual sentido ele tem para a sua vida, de que forma ele está associado a alguma coisa que te aconteceu, que está te acontecendo, ou de que forma ele aponta para uma mudança, para uma transformação. Mas nós também vamos olhar o antes, né? E nós muitas vezes vamos convidar esse corpo para fazer parte desse processo, porque ele necessita acordar, ele necessita viver o símbolo, ele necessita liberar a energia para que essa energia possa percorrer e chegar lá nas mãos e trabalhar, ou percorrer e simbolizar no corpo. Na dança, no teatro, nas formas que a gente possa usar de se expressar, né? Nas formas que a gente possa trazer como um meio de expressão. Então, esse convite, ele começa lá no início, quando a pessoa chega e quando a gente percebe. E isso é interessante falar com relação aos grupos, porque os grupos, eles têm energias diferentes, pessoas diferentes, com cada uma com o seu caminho. Mas geralmente tem um símbolo, tem uma questão, um tema que vai surgir no grupo e que a gente vai conseguir encaminhar esse tema trabalhando para o grupo todo. Então, por exemplo, às vezes é uma questão de autoestima e aí a gente vai perceber que, de maneira geral, todo o grupo trouxe aquele tema e aí a gente vai trabalhar nesse lugar, né? Então, como que o trabalho é individual, porque cada um no grupo vai receber o suporte, o apoio do grupo, mas está trabalhando nas suas próprias imagens. Mas essas imagens, de alguma forma, elas se conectam a partir de um tema que a gente vai desenvolvendo ali. Então, esse trabalho que a arte-terapia vem fazendo, né? Que os arte-terapeutas vêm trazendo para conversar, para discutir, porque muitas vezes quando a gente fala de arte-terapia, as pessoas acham que a arte-terapia é outra qualquer coisa, relacionado muito mais ao mundo da educação, das aulas de arte, né? do mundo da artesania, do trabalho manual, do artesanato, e muitas vezes não conseguem, não entendem, não conhecem esse viés psicológico também do fazer arte terapêutico. Então, tenho falado com vocês um pouquinho sobre isso aqui, sobre como a gente vai entendendo o processo arte terapêutico através do fazer, da arte, e através da psicologia, como que esses dois lugares se conversam quando a gente está ali, alma com alma, olhando um para o outro, né? Terapeuta e cliente, ou clientes, grupo, e a gente vai percebendo como é o fazer, e esse fazer, ele vem trazendo todas as informações que estão relacionadas à história daquela pessoa, que estão relacionadas ao inconsciente daquela pessoa, que estão relacionadas ao corpo, à memória que aquele corpo traz, né? E como que a gente vai trabalhando isso. Então, eu fico feliz de ter feito mais uma vez essa live aqui, esse convite. Fica para a próxima quinta, às 18 horas. Nós vamos fazer uma live sempre às 18 na quinta e às 20 na terça. Na terça eu venho, falo um pouco de arte-terapia, na prática com vocês, e na quinta sobre sagrado feminino, os rituais de sagrado feminino, as formas como a gente pode trabalhar as deusas, os mitos, e essa psicologia mais arquetípica do sagrado feminino. Então, estão convidadas, e deixo aqui um convite também para a próxima turma que eu estou abrindo. Obrigada, Ana Luísa. Para a próxima turma que eu estou abrindo, que na verdade já abri, estamos nas últimas vagas para um curso sobre os 4 elementos na arte-terapia.
da anamnese às intervenções terapêuticas. Nesse curso eu vou falar com vocês muito mais profundamente sobre o que eu expus aqui no trabalho do corpo, olhando a partir das medicinas orientais, dos chakras, e olhando através dos 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar, e as funções e tipos psicológicos. E, além disso, a gente fala sobre criatividade, sobre imaginação, sobre como esses 4 elementos se manifestam na nossa vida, na nossa produção, como muitas vezes, estando em excesso ou em falta, atrapalham, desequilibram, e que todas as medicinas, né, os saberes ancestrais, as medicinas orientais, elas trazem essa sabedoria dos 4 elementos. E a arte-terapia, ela também tem embasamento nisso, porque o Jung, ele traz isso, quando ele fala dos tipos e funções psicológicas. Todo esse processo que eu falei aqui com vocês, se nós formos olhar no profundo, eles estão alicerçados nessas 4 funções, no pensamento, no sentimento, na sensação e na intuição. Então, a partir dessas 4 funções, desses 4 elementos, eu reconheço a personalidade, a forma como essa identidade vai se construindo, a forma como o processo simbólico se manifesta, escolho os materiais adequados para poder fazer uma amplificação desse processo. Olhamos o corpo como uma manifestação da individuação a partir de cada parte do corpo, a partir do estudo da individuação e os chakras, que é um estudo baseado no Jung, a partir de algumas medicinas chinesa, tibetana, indígena, africana, que trabalham com os 4 elementos. Então é um curso muito rico e que vai ajudar os arteterapeutas que estão começando ou que pretendem se reciclar, né, aprender coisas novas, que vai ajudar a fazer desde essa primeira avaliação, quando a gente recebe o cliente ou o grupo, até o momento em que a gente vai acompanhar a evolução desse processo e vai escolher quais as intervenções nós vamos fazer, inclusive quais as perguntas nós podemos fazer, baseados no que a gente quer de retorno. Se a gente quer mais sensação, mais intuição, se a gente quer mais pensamento, mais sentimento. Então é um estudo que eu venho fazendo já há bastante tempo. Eu já dei um curso sobre isso logo no início da pandemia e dei uma reciclada nesse material, porque vim lendo muito, vim estudando, vim aprendendo mais coisas. E inclusive nessa turma de agora vai ter estudo de caso, que na outra não tinha. Então, para quem está começando é legal também, porque vê como o processo vai sendo feito a partir das imagens que eu vou trazer de algumas clientes. Então é isso, eu quero convidá-las a entrarem nessa próxima turma com valor promocional para quem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, o link está na bio. Entrando em contato entrando em contato hoje, eu dou o cupom de desconto para vocês entrarem com o valor que eu passei para o primeiro grupo, que fez inscrição até dia 4, né? Então, convido vocês a conhecerem mais. Se quiserem tirar alguma dúvida, me chamem lá no WhatsApp ou no direct. E até a próxima quinta às 18 ou até a próxima terça às 20 horas. Um beijo, fiquem com Deus e com as deusas.